Só recapitulando, né, aqui uma imagem do Shantideva, uma das imagens mais clássicas do Shantideva, atuando no século VIII na Índia, né? Aqui já é uma imagem mais tibetana, na verdade, né? Ele até está com traços aqui mais tibetanos do que indianos, como é muito comum a gente ver nessas imagens tibetanas. Então, Shantideva, século VIII, o Compêndio do Treinamento é o texto que nós estamos vendo, né? Lembrando que o Shantideva também é autor do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, um texto bem fácil de encontrar em português. Então, agora vamos partir para o texto, continuando aqueles trechos do Shiksha Samuchaya, ou o Compêndio do Treinamento, em que ele cita o Shalistamba Sutra. O Shalistamba Sutra, ou Sutra do Broto do Arroz. Lembrando que esse é um Sutra Mahayana, é um dos Sutras Mahayana mais citados, um dos Sutras Mahayana mais fundamentais, na verdade, né? É o Sutra que vai apresentar o ensinamento da originação dependente. E um ensinamento, então, que vai ter um grande impacto tanto depois na escola Madhyamika, no século I, e também na escola Yogacara, no século IV. Ele vai falar da originação dependente e dos seus 12 elos. É um assunto que a gente já viu aqui. Bom, obviamente nós vimos na última reunião, mas nós já vimos também no Lambrin Chemo, tem até lá no canal do YouTube, né, tem um vídeo que fala sobre essa questão dos 12 elos. É um dos principais tópicos que é sempre estudado no Mahayana, e principalmente no contexto da senda graduada, da senda gradual, do Lambrin. Então, esse sutra ele consiste num diálogo entre Arya Maitreya, lembrando sempre, né, Arya Maitreya como aquele que é o regente do Dharma, aquele que é o sucessor do Buda, aquele que virá, pelo que dizem os próprios sutras Mahayana, aquele que quando chegar o momento certo, e não é agora, é um futuro um pouco longínquo ainda, quando chegar a hora determinada, ele virá para girar a roda do Dharma. E a partir daí, então, ele se tornará o próximo Buda. Ainda está muito longe desse período. Né? A gente vê algumas datas aqui e ali em alguns textos tântricos, alguns textos Mahayana. Não são datas próximas, se é que essas datas são literais, se é que elas não são simbólicas. Mas, de qualquer forma, o texto consiste nesse diálogo entre Arya Maitreya e outro discípulo importante do Buda, né, que fazia parte daquele círculo interno dos discípulos de Siddhartha, que é Shariputra. Então, eles têm esse diálogo, né? Shariputra aparece também no Sutra do Coração, por exemplo, esse diálogo sobre a originação dependente. O que é essa originação dependente? Que é basicamente uma explicação da interdependência, de que no mundo fenomênico, todos os fenômenos, tudo isso que a gente chama de fenômeno, incluindo o nosso senso de eu, de uma personalidade separada, tudo isso surge mediante causas e condições. Ele se origina ou surge na dependência de uma outra coisa. Né? As coisas não surgem a partir de si próprias, não há uma essência única, não há uma partícula indivisível no mundo fenomênico. Tudo é divisível. Não há um átomo, uma molécula que seja indivisível. Tudo é sempre divisível. A gente não consegue chegar num ponto, em termos de fenômenos, em que a gente vai dizer, ok, isso aqui é uma coisa que realmente existe por conta própria. Não, todas as coisas a gente consegue quebrá-las em partes e ver que aquelas partes dependem de outras partes e daí por diante. E um ensinamento muito importante também, do ponto de vista filosófico do budismo, para rebater, refutar algumas ideias de algumas escolas pré-Mahayana, algumas escolas do Theravada, que às vezes advogavam pela ideia de que haveria algumas essências que nos constituiriam, que alguns constituintes em nós, eles seriam como uma espécie de essências, eles teriam uma existência inerente. Lembrando sempre que esse termo, existência inerente, quer dizer algo que existe por conta própria, algo que existe separadamente, algo que é totalmente independente. Né? E esse sutra e depois a escola Madhyamika vão sempre refutar essa ideia, dizer que no mundo dos fenômenos, nada existe de forma totalmente autônoma. Aparentemente pode até existir, mas não existem em termos de uma verdade última, né? Quando a gente vai além das aparências. Aqui eu trouxe a imagem da roda do Samsara, dos 12 elos, só para a gente recapitular, porque o Sutra hoje ele vai ficar um pouco
pesado, assim, né? A gente viu a questão dos elementos na última reunião, aqueles 6 elementos e tudo mais, e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais e bem nessa linguagem, que é uma linguagem que se aproxima muito, como eu falei, da linguagem que depois a escola madhyamika vai adotar, então a gente tem que tomar um certo cuidado com essa linguagem, né? Mas, então aqui só para recapitular a imagem da roda do samsara. Aqui o Senhor da Morte, né? Sempre à espreita, a morte como aquilo que está sempre à espreita, como aquilo que é inevitável. E nesse mecanismo em que nós estamos sujeitos a esse poder da morte, nós estamos ignorantes do fato de que a vida é impermanente, de que nós não temos uma existência totalmente autônoma e de que, portanto, nós não somos um eu fixo, nós não somos um eu perene, um eu eterno, né? Porque tudo é mudança. Do ponto de vista do que é o samsara, do que constitui o samsara. Mas a gente não consegue perceber isso. E até a gente pode falar sobre isso quando a gente lê sobre o budismo. Mas até que a gente, de fato, coloque os pés na senda, no caminho, a gente não se tornou isso ainda. Então, mesmo que a gente fale sobre isso, a nossa mente, nas suas camadas mais profundas, o nosso modo de vida, o nosso modo de estar e ser no mundo, ele é um modo ignorante. Ele é um modo cego, ou míope, se vocês preferirem, que é a vidya, que é esse primeiro ponto aqui na imagem, né? A gente tem aqui os dentinhos os caninos do Senhor da Morte, de Yama, e aqui a gente tem essa pessoa cega que está meio que tateando. Aqui, a imagem que está à minha direita, né? Essa pessoa que está com uma espécie de um hobby alaranjado. Então, é como um cego que está tateando. Então, a vidya sendo esse primeiro elo, a ignorância representando esse primeiro elo. E todos esses outros elos decorrentes são esse funcionamento de avidya. São esse funcionamento de avidya, são decorrências de avidya na nossa vida, né, que é a causa do samsara, é a causa do renascimento compulsivo e compulsório. Então, de avidya, dessa cegueira, dessa ignorância acerca da realidade, dessa percepção errônea, um erro de cognição, um modo de existência vai ser moldado. Um modo de existência vai ser moldado, que é um modo de existência ignorante. Né? E isso é o samskara, nesse contexto aqui. O samskara que é uma tendência ou uma tendência condicionante, uma formação condicionante. Né? Por isso que aqui na imagem é representado por uma pessoa que está moldando algo, né? Que está mexendo com barro. E todas as nossas ações, elas sempre vão reforçar determinados condicionamentos, sejam condicionamentos virtuosos ou não virtuosos. Então, por isso a gente tem que ter sempre muito cuidado com essa questão dos samskaras. Né? Mas a gente tem esse samskara muito ligado à avidya, aqui nesse contexto dos 12 nidanas, que justamente já é a ignorância como uma tendência formadora do nosso modo de estar no mundo. Essa ideia de que nós somos um eu inerente, separado e autônomo, e de que os fenômenos eles existem de forma separada e autônoma somente, né? Como se houvesse uma separatividade essencial. Então, a partir daí, nós temos esse macaquinho que está pulando de galho em galho. Esse macaquinho pulando de galho em galho é Vijnana, né, que é a nossa consciência. É a nossa consciência que surge a partir desse molde. Né? A Vijnana é a consciência dual, aqui não é consciência em outros sentidos, mas é a consciência de algo, é uma consciência sujeito-objeto, né? É a consciência lidando com o mundo. E essa consciência, então, é como esse macaco que pula de galho em galho. Essa consciência que está sempre coletando experiências a partir desse samskara, a partir dessa tendência de se ver, se perceber, se sentir, se entender como um eu essencialmente separado. Vijnana é essencial para que haja o Namarupa. Namarupa que é representado por um barco com pessoas, né, que é a quarta imagem aqui. Um barco com pessoas, porque Namarupa é a forma.
Namarupa são as formas visíveis. Sividhinana é a consciência essa consciência que vai identificar essas formas de um ponto de vista de separatividade e vai rotular, vai nomear essas formas. Então, o poder da linguagem verbal, no caso dos seres humanos também, né? Claro que nem todos os seres vão ter uma linguagem verbal. Na verdade, pelo que se sabe, isso é uma exclusividade do ser humano, assim, eu digo dos seres, os seres vivos no nosso plano de existência, pelo menos, né? Animais, por exemplo, eles não têm uma língua verbal como nós temos. É claro que tem uma forma de linguagem, mas é um pouco diferente de como funciona em nós. Mas, de qualquer forma, Namarupa está lá. Essa capacidade de catalogar, de nomear, de rotular as coisas, identificando essas formas. Isso é uma capacidade que vai se concretizar principalmente por meio das 6 janelas, que essa casa aqui de 2 andares e 6 janelas, que representam os 6 sentidos, que é o Sadayatana, que é uma casa de 6 janelas, né? Sada é 6, Ayatana são sentidos, ou as bases dos sentidos. Então, são os nossos 5 sentidos usuais, o olfato, o tato, o paladar, a audição, né, o ouvir, a visão. Eu acho que eu não sei se eu mencionei todos os 5, se faltou algum dos 5 aqui, mas esses 5 usuais, mais a mente pensante, mais o órgão mental pensante que é manas, né? Mas essa mente pensante, essa mente que vai então verbalizar, que vai traduzir essas experiências sensórias, né? O que às vezes em outras literaturas pode ser chamado de uma mente concreta e tudo mais. Então, essa casa de 6 janelas, né? Esses 6 sentidos, os 5 sentidos mais o pensamento. E a partir daí, então, a gente vai, a partir dessa constituição que nós temos, nós começaremos a ter contato com as coisas, né? Então, Sparsha, que é representado aqui por um casal em união, então, representando o nosso contato com as coisas do mundo. E a partir do nosso contato com as coisas do mundo, com as experiências do mundo, com as experiências da vida, no samsara e tudo mais, nós vamos ter uma sensação. A sensação é Vedana, que é como é um homem, aqui não dá para ver direito na imagem, mas esse homem, ele tem uma flecha no olho dele, né? Um homem com o olho flechado. Então, porque a sensação é aquela coisa forte que vem, né? A gente tem um contato por meio dos sentidos, e a gente já tem uma mente, então, que vai rotular as coisas, que vai identificar, e que isso vai gerar tendências, e por isso que as sensações, elas podem ser muito poderosas. E a partir das sensações, as sensações que não são prazerosas, que não são boas, vem uma sede, que é Trishna, que é representado aqui um homem com uma bebida. Trishna, às vezes, é traduzido como desejo, às vezes como apego, né? Às vezes como anseio. E é uma palavra que ela realmente, em termos de parentesco indo-europeu das línguas, né, Trishna em sânscrito tem uma relação com thirst em inglês, por exemplo. Então, que é sede em inglês. Então, essa ideia de uma sede, né? Eu começo a ter sede por experiências, por mais experiências, ou porque as experiências que eu estou tendo não estão me satisfazendo, não estão sendo boas, ou porque elas estão sendo boas e eu quero repeti-las, eu quero continuar. Então é esse desejo, o desejo de repetir aquilo que é bom e de evitar aquilo que não é bom, né? Buscando o que é bom, buscando o que é prazeroso, o que causa a sensação de bom-estar, de bem-estar, quero dizer. Então, Trishna, e nós temos o Padana, que é o macaco com uma fruta, né? E aí, o padana, sim, é uma tradução, é uma palavra mais relacionada com a ideia de apego mesmo, porque a partir desse desejo, eu vou me apegando a esses objetos que eu desejo, a essas sensações que eu desejo, né? E aí a gente vem, de novo, a questão do samskara aqui, das tendências, né? São tendências que vão se reforçando. E aí eu começo a ir atrás dos meus apegos, né? Os nossos apegos, em geral, eles nem surgem nessa vida. Alguns dos nossos apegos, eles vêm de vidas e vidas anteriores. Apegos a experiências, né? A gente vai repetindo sempre nesse processo, nesse ciclo vicioso que é o samsara. Então, nós temos o padana, que é esse macaco com uma fruta, como alguém que tem fome e se apega a essa fruta. Isso
esse apego faz com que a gente queira existir dessa forma. Queira aqui, entre aspas, não é necessariamente um querer consciente. Porque se a gente explicar para as pessoas todo esse mecanismo, né, as quatro nobres verdades, que o samsara, a vida, é sofrimento, é insatisfação, que isso é resultado da ignorância, mas que pode cessar e é um caminho que leva para a cessação disso. Se a gente pensar nas quatro nobres verdades e tudo mais, é claro que racionalmente eu vou pensar, não, então eu quero acabar com tudo isso, eu quero acabar com esse ciclo, eu não quero continuar. Mas é um processo inconsciente. A gente tem sempre que lembrar que todo esse processo aqui, ele é um processo inconsciente, né? Os samskaras, eles operam de uma forma inconsciente em nós. Então, eles nos impulsionam. Vem aquele impulso, aquela pulsão, aquele desejo profundo de vir a ser, de existir dessa forma, né? Devido a esse apego a essa experiência, esse apego a esse senso de eu, a essa personalidade, às coisas desta vida, que em geral são resultados de apegos de coisas de vidas anteriores. Então, isso é bhava, que é essa mulher grávida, né? Essa tendência, então, a renascer de forma samsárica, a renascer no samsara. E a partir daí, então, vem o nascimento, vem jati, que é o parto, que é o nascimento, porque aqui eu gerei uma tendência. E agora eu vou nascer no ciclo do samsara. Eu vou renascer no ciclo do samsara. Aqui ele não está falando de renascer como um bodhisattva, realmente é o renascimento no samsara. Tanto que o Senhor da Morte está aqui à espreita. É renascer dessa forma em que estamos condicionados pela ignorância. Então nós temos esse tipo de nascimento aqui, e por fim, todo o processo que se segue. O adoecimento, o envelhecimento, a morte, que é a pessoa idosa com fardo, né? Então, todo esse processo que faz com que a gente fique perambulando, né? Samsara pode ser traduzido como perambulação, perambulando por esses diferentes reinos da existência condicionada, mediante o nosso próprio karma, mediante as nossas próprias ações. Lembrando que essa imagem aqui, ela também vai ter os 6 reinos, né? Vai ter o reino humano, que é o reino desejável, porque é o único reino em que é possível se tornar um Buda, porque é o reino em que nós temos a constituição psicofísica que nos permite o completo despertar. Nós temos uma consciência mais desenvolvida que as dos animais, nós temos uma linguagem mais desenvolvida, e, ao mesmo tempo, também a gente consegue fazer essa ponte, né? A gente consegue fazer a ponte para a sabedoria intuitiva se usarmos bem a nossa mente. A gente consegue compreender os fenômenos e consegue o despertar. Então, o ser humano sendo esse ápice, sendo essa possibilidade daquele que se tornará um completamente desperto, um Buda. Nós temos o reino humano, com seus problemas, com seus dramas. Não dá muito para ver aqui na imagem, mas ela vai mostrando vários tipos de humanos. E, por fim, ela mostra um Buda, mostra discípulos, né, monges representando os discípulos de um Buda e tudo mais, né? As várias potencialidades aqui do que é ser humano. Nós temos o reino dos devas, geralmente traduzido como reino dos deuses, né? Então, esse mundo dos devas que é descrito como um mundo de grande deleite, mas é tanto deleite que a pessoa se esquece de se dedicar ao Dharma, porque são sensações sutis, mas que distraem a pessoa. E chega uma hora que a morte vem, né? A morte para esses seres vem, embora seja uma relação diferente com o tempo, a morte vem e o mérito que foi alcançado para se chegar a esse mundo, ele se esgota. E aí, a partir daí, esse ser ele cai, né? Ele começa a desenvolver uma vaidade, um apego, e aí ele vai cair num status inferior. Nós temos o mundo dos asuras, ou semideuses, que é um mundo que também é considerado um reino afortunado, digamos assim como o dos devas e dos humanos, embora não seja o desejável é sempre o reino dos humanos. Mas esse reino dos asuras ele tem um problema, porque eles são às vezes traduzidos como semideuses.
São seres que não têm o mesmo status dos devas, a mesma elevação dos devas, então eles são afligidos pela inveja e constantemente vivem em guerra com esses devas. Temos o reino dos animais, que eu acho que dispensa comentários, né? Que aí é toda uma variedade de classes de seres que habitam diferentes espaços do planeta, nos oceanos, na natureza em geral, né? Peixes, aves, mamíferos, insetos e tudo mais, né? Toda uma grande classe de seres e que vivem à mercê dos seus instintos, né? E que vivem em grande sofrimento, que são presas fáceis dos predadores, né? Que têm dificuldade de escapar da cadeia alimentar, que sofrem nas mãos dos humanos e tudo mais, que tendem a ser escravizados pelos seres humanos também, né? Isso é descrito muito nos textos, né? Como que os animais eles sofrem para todos os lados, coitados. Temos o reino dos infernos. A gente já viu em textos anteriores, né? As descrições são vários reinos que temos aqui em Naraka, nessa esfera de existência dos infernos, chamada de infernos, traduzida como infernos. Vai ter infernos frios, infernos quentes, seres que habitam esses infernos, seres que caem nesses infernos devido a um karma muito ruim, né? É possível passar algum tempo nesses infernos. A diferença do inferno cristão é que ele não é eterno, né? E que pessoas não vão parar nesses infernos por qualquer bobagem. Em geral, é uma questão mais complicada, né? E eu penso muito mais que essas descrições elas tendem a ser mais metafóricas, mas a gente pode pensar como estados de consciência. Né? Uma pessoa que teve uma mente muito perturbada, muito perversa, quando ela vai morrer e cai no bardo, cai no estado intermediário, aquela experiência que ela terá vai ser uma experiência que ela vai ter que se defrontar com toda a perversidade dela, né? Então, porque essas experiências, quando está fora do corpo, quando a pessoa está fora do corpo, elas tendem a ser mais intensas, né? Como um sonho muito vívido. Então, eu tendo a pensar nos infernos, talvez mais nesse sentido, né? É uma questão que dá muito pano para manga em termos de discussões e tudo mais. Mas há essas descrições de infernos frios, secos, de infernos frios, quentes, né? Que lembra muito aquelas descrições que a gente vê no Dante, que a gente vê na tradição árabe, em várias outras tradições. E temos o reino dos fantasmas famintos, né? Que não é o reino dos infernos, mas também não é um reino muito desejável. É também um reino miserável, né? Um reino de seres que estão sempre com fome, estão sempre com uma compulsão e eles se alimentam de algo, mas esse alimento ele é imediatamente vomitado, esse alimento queima, esse alimento faz mal, né? E também a gente vê algumas explicações aqui e ali, às vezes se fala de algumas pessoas muito apegadas à existência de uma forma perversa, que quando morrem continuam perambulando por aí como fantasmas famintos, tentando, digamos assim, perturbar os outros, né? Vampirizar a energia dos outros. Já vi descrições assim em textos budistas, que até dá para fazer pontes também com que, talvez com o que a gente vê na literatura teosófica também, né? Sobre aquelas cascas, ou sobre aquelas pessoas que também têm algum tipo de morte muito súbita, mas eram pessoas muito entregues à própria perversidade e elas ainda ficam perambulando um pouquinho por aqui. Talvez seja possível fazer paralelos aqui entre essas diferentes literaturas. Então a gente tem esses 6 reinos, né? E todos esses reinos são afligidos por essas características aqui em diferentes graus, porque são diferentes classes de seres, diferentes experiências, né, diferentes níveis de consciência. E aqui, mais internamente, né, nós temos um exemplo nesse círculo branco, nós temos exemplos do que acontece com aqueles que têm uma conduta virtuosa. Então, a pessoa ela pode se tornar humana, pode se tornar um semideus, ou pode se tornar um deus, um deva. E, por outro lado, nessa parte escura, né, nesse círculo preto, nós temos os reinos não virtuosos e tudo vai ser na dependência do karma. O karma não virtuoso, então, pode levar para renascer como um animal, para renascer como um fantasma faminto ou para renascer no inferno. E aqui nós temos esses 3 animais, né, representando os 3 venenos fundamentais que nos afligem. O javali, que representa uma palavra sânscrita que é morra, que pode ser traduzida como ilusão, delusão, né, que é o neologismo, aí é a influência de tradução em inglês, delusion.
Temos uma cobra, que representa a raiva, né, como aquilo que pica, aquilo que tem veneno, que representa a raiva, o ódio. E temos esse pássaro, que às vezes ele é descrito até como um pavão também, que representa o apego, representa o desejo, né? Então, esses três venenos, a confusão, o apego e a aversão, aquela aversão que resulta no ódio, né? E então, apego, aversão e confusão, como esses três venenos básicos que afligem a mente dos seres do samsara. E todos eles são um modo de existir condicionado por avidya, condicionado por esses 12 elos, sendo que o primeiro elo que temos aqui é a ignorância, né? Todos esses elos aqui são essa ignorância atuando. Então, todo o propósito do budismo, da senda, do Dharma, é basicamente se desfazer desses elos. Se desfazer desses elos, se desfazendo da ignorância, adotando uma conduta virtuosa e entendendo o vazio de existência inerente, entendendo a interdependência e gerando o bodhicitta, gerando a compaixão, gerando o altruísmo. Essa é a suprema medicina, essa é a suprema cura, né? Às vezes a gente está, ao longo das nossas vidas, todos nós seremos afligidos por doenças, né? Alguns aqui podem ser doentes crônicos, algumas pessoas podem estar sofrendo muito por algumas doenças. E o Dharma ele é sempre apresentado como a suprema medicina, né? Então a gente sempre pensar qual a forma de talvez promover a saúde no planeta, nesse contexto de pandemia e tantas outras doenças afetando pessoas, pessoas queridas, pessoas que a gente conhece, pessoas desconhecidas e tudo mais. É realmente tentar praticar o Dharma. Essa é uma medicina. É claro que tem que tomar os remédios, como é uma doença física, né? Não somos negacionistas aqui, o budismo não é uma filosofia negacionista. Uh, Tem que tomar remédio, se ficar com uma doença física e tal, mas também tem que cuidar da mente, tem que cuidar do karma e cuidando do nosso próprio karma também, né? Tentando ter uma postura virtuosa para poder auxiliar a atmosfera geral do planeta, né? Para tentar promover alguma saúde no planeta também, né? Porque todas essas coisas elas sempre acontecem na dependência do karma e a gente nunca sabe, né? O karma é uma coisa muito misteriosa. A gente nunca sabe o que pode nos afligir ou não num dado momento da nossa vida. E é claro, né, parar com esse mecanismo de renascimentos compulsórios. Isso de certa forma é uma cura. Tentar parar com isso é a grande cura para doenças, para problemas, né? Mas essa é a questão. Se desapegar do samsara, isso é muito difícil, né? A gente fala, é fácil falar, o difícil é colocar em prática, o difícil é fazer. Mas então, agora entrando no sutra propriamente dito, o sutra do broto do arroz, né? Voltando ao sutra que nós começamos na reunião passada, Shalistamba Sutra em sânscrito. Então, dessa forma, essa originação dependente, né? Essa imagem aqui representando a originação dependente, Pratitya Samutpada em sânscrito, essa originação dependente de 12 elos, esses 12 elos que nós vimos aqui, uma causalidade sucessiva, uma condicionalidade sucessiva. Temos uma causalidade e uma condicionalidade, né? Um ponto ele serve de condição para o outro. Não é permanente nem impermanente, nem composta nem não composta, nem senciente, nem sujeita à destruição, nem sujeita à cessação, nem sujeita a parar. Ela vem se desdobrando desde tempo sem início e procede ininterruptamente, como o fluxo das águas de um rio. Então a gente pensar nisso como uma correnteza, né? Nós estamos nessa correnteza e nós somos essa correnteza. O fluxo mental que renasce ou reencarna, se vocês preferirem essa palavra, não tenho problemas com essa palavra. No budismo tibetano se usa a palavra reencarnação sem tabu, eu sei que outros meios budistas o povo não gosta. Então, renascer ou reencarnar todo esse processo, mas a gente se imaginar com essa correnteza que está passando e que ela não cessa. Mas ela não é exatamente permanente, porque ela muda, como o próprio Heráclito fala. Vamos fazer a ponte aqui com Heráclito.
não se pode se banhar duas vezes no mesmo rio, né? Que nós fomos numa vida num século anterior, não é a mesma pessoa. Esse rio já não é mais o mesmo. Assim como dentro de uma mesma vida, que a gente era quando era criança, não é exatamente a mesma pessoa. É e não é. A gente pode ter alguns traços ali, algumas questões que ainda nos afligem de alguma forma, mas ainda assim não é exatamente a mesma coisa, até porque o nosso corpo já não é mais o mesmo, o nosso contexto já não é mais o mesmo. A nossa personalidade já passou por muitas mudanças até lá. Então, essa corrente, essa correnteza, ela não é permanente. Mas também não é impermanente, no sentido de que ela não muda totalmente. Ainda há algum fio ali, ainda há algum tipo de coerência ali. Por isso que a gente viu isso no capítulo que o Tsongkhapa fala das várias vidas, né? A gente é a mesma pessoa, mas não é a mesma pessoa da vida passada. É e não é. Tem sempre que pensar que na lógica da filosofia budista, as coisas muitas vezes são assim. Elas são e não são. Nem são e nem não são. Então não é algo composto, não é algo completo. Mas também não é não composto. Não é algo que está totalmente, digamos assim, imaterial, né? Também não é senciente, não é um ser senciente. Esses elementos que estamos aqui vendo, eles não são seres, né? A vidya não é um ser, não é um demôniozinho que está em nós. Isso é uma característica. Isso é a forma de funcionamento. Uma forma de funcionamento da nossa mente nesse estado que a gente chama de samsara, né? Não é. Então, não são seres contra os quais a gente tem que lutar, demônios contra os quais a gente tem que lutar. A gente pode usar essa linguagem no sentido metafórico, mas literalmente não são isso. E não é algo sujeito à destruição. Porque a gente não pode destruir aquilo que já não existe, aquilo que não tem existência inerente, né? A questão é uma confusão. Nós estamos no modo de confusão. É um erro de percepção. O samsara ele não é exatamente algo do qual que a gente destrói. O samsara é algo do qual a gente se liberta, no sentido de que a gente percebe que a nossa visão estava errada, quando a ignorância dá lugar à sabedoria, quando a ignorância, as trevas da ignorância são preenchidas pela luz da sabedoria. Não havia algo a ser destruído ali, havia algo a ser preenchido. E nem sujeito à cessação, portanto, porque não há o que cessar aqui, nem sujeito a parar. O fluxo, esse fluxo ele não para exatamente. Ele pode ser revertido, ele pode ser transformado numa outra coisa, numa originação dependente virtuosa. Mas não há repouso total na natureza, no mundo fenomênico. Tudo está em movimento. E ela vem se desdobrando, então, desde tempo sem início, e procede ininterruptamente, como o fluxo das águas de um rio. Na originação dependente de 12 elos, 4 aspectos operam de forma causal para que os elos se combinem. Quais são esses 4? Que eu já mencionei lá na imagem, né? Esses 4 aspectos que vão operar de forma causal. A ignorância, a vidya, o desejo, Trishna, que é essa sede por experiências, e a ação, o karma, e a consciência. São os 4 pontos aqui. A consciência é porque essa consciência é né? A consciência dual, sujeito-objeto. Essa consciência que vai traduzir as nossas experiências. E ela está sempre ligada à vidya, ela é sempre essa consciência separativa. Consciência nesse sentido, essa mente separativa. E as nossas ações, elas vão ser adotadas, ações de mente, ou melhor, de mente, de fala e de corpo, elas vão ser adotadas a partir dessa visão separativa, a partir dessa ótica de avidya, né? É claro que a gente tenta reverter esse processo a partir do voto do Bodhisattva, a partir da geração de Bodhicitta, a partir da busca das virtudes e tudo mais. Mas é um processo longo, né? É um processo de transmutação. Porque
digamos assim, a lei do menor esforço, o, o espontâneo, quando a gente está no samsara, é agir de uma forma egoísta, de uma forma ignorante. Então, essa consciência que vai condicionar as nossas ações, a nossa tomada de ações, por meio dos pensamentos, da fala e das ações de corpo no mundo. E as ações também condicionadas, e a nossa própria mente condicionada pelo desejo, né? O desejo pelas coisas. E esse desejo como um produto da própria ignorância. Então, ações ignorantes, uma consciência ignorante, um desejo ignorante, tudo é resultado da ignorância, tudo é resultado desse erro cognitivo, né? A avidya realmente sendo esse ponto principal a ser enfrentado no budismo. É a causa do sofrimento, é a segunda nobre verdade, né? O sofrimento tem uma causa e essa causa é a ignorância. No Theravada se diz mais que a causa do sofrimento é o desejo. Mas aí o Mahayana vai começar a enfatizar que não é bem o desejo. O problema é a ignorância e o desejo que resulta dessa ignorância. Até porque quando a gente vai chegar na linguagem do próprio Mahayana e do Vajrayana, o desejo nem sempre vai ser uma coisa condenável, digamos assim, né? Seu desejo auxiliar os seres sencientes, e essa palavra desejo vai ser usado. Isso não é algo condenável. Vai depender muito de como, do contexto em que essas palavras estão. Né? A gente tem sempre que tomar cuidado com isso, porque eu sei que, às vezes, nesses meios, no Ocidente, a pessoa já vê a palavra desejo e já pensa, opa, isso é automaticamente algo negativo. Mas a filosofia budista não é tão simples assim. Depende se é algo que reforça o nosso aprisionamento no samsara ou não. É como a questão do apego. Né? Você ter um certo apego saudável por, sei lá, uma pessoa que tem um filho, tem que cuidar desse filho, é um apego saudável. Né? O próprio Dharma. É saudável ter um certo apego pelo Dharma. Eu já vi um monge budista falando isso. Esse é um apego saudável, no sentido de que você vai se apegar àquilo como se o Dharma fosse a sua bússola para a vida. Não é um apego ruim, né? Desde que não seja uma coisa muito perturbada, um apego saudável com discernimento, tá ok usar a palavra apego aqui, por que não? Que é diferente de um apego por experiências que vão reforçar o aprisionamento ao samsara, por vícios e tudo mais. Né? E aí vem a questão também de que as línguas ocidentais não têm a mesma variedade de palavras para lidar com toda a complexidade da filosofia budista. Então, a gente tem poucas palavras e tem que saber usá-las no contexto adequado. Então, desses aqui, voltando, né, a esses 4 pontos, a consciência, a ignorância, o desejo, a ação, desses, a consciência, ela é uma causa porque ela tem a natureza de uma semente. A ação é a causa porque ela tem a natureza de um campo. A ignorância e o desejo são causas porque são perturbações por natureza. Né? A ignorância ela é essa perturbação. Então, todo esse processo que começa o samsara, que é a vidya, isso é uma perturbação do fluxo. E essa perturbação ocorre e aí a gente depois tem que tentar corrigi-la. E ela ocorre sem um motivo, sem uma causa. Né? Não tem um Deus direcionando as coisas no budismo. Ela ocorre porque ocorre, porque é o processo. É o processo da manifestação. Né? E então a gente depois tem que corrigir essa perturbação em nós, na nossa mente, para se libertar do sofrimento, para se libertar do samsara. A ação é esse campo, né? É o campo em que as sementes vão florescer. É esse campo do karma, né? Eu vou ter ações que vão afetar outras pessoas. A gente está aqui num campo como sei lá, um campo de futebol, de algum outro esporte que seja. E o karma ele é sempre relacional, né? Ele está sempre afetando os outros. Então a gente está trocando uma bola aqui. E como isso vai afetar, né? Se a gente vai levar uma bolada, vai dar uma bolada na outra pessoa. E a consciência ela tem essa natureza de semente, porque ela vai coletando, ela vai
se apropriando das experiências. Essas experiências vão ficando lá como essas sementes que vão amadurecer nesse campo kármico, que elas vão amadurecer como ações. As suas tendências, os samskaras que amadurecem como ações. E já a ignorância e o desejo são essas perturbações, né? Perturbações porque é aquele fluxo que está sendo mal direcionado, né? Aquela correnteza que está sendo desviada. Ações e perturbações geram a semente da consciência. Então, essas ações e as perturbações, que são a ignorância e o desejo, vão gerar a semente da consciência. Aqui é aquela consciência dual, né? Essa consciência de algo, no sentido de uma consciência separativa, uma consciência ignorante. O desejo, ele umedece a semente da consciência. E a ignorância planta a semente da consciência. Na ausência dessas condições, a semente não viria a existir. Na ausência dessas condições, isso que a gente chama de vijnana não viria a existir. Porque ela existe por ser uma consciência separativa, ela é plantada pela ignorância, que é esse erro de percepção, que é o klesha, a perturbação raiz. E ela é umedecida, né? Ela é alimentada pelo desejo. Ela é alimentada pelo desejo, que é um desejo ignorante, aqui no caso, o desejo guiado pela ignorância. Então, sem a ignorância, não haveria vijnana, não haveria a consciência separativa, que é o contrário de dhyana, que dhyana já é a consciência não dual, ou a percepção não dual, a sabedoria, gnosis em grego, né, que já não há mais esse senso de uma separatividade enganosa, mas se percebe para além das aparências. Na ausência, então, dessas condições, a semente não viria a existir. Aqui a ação não pensa, eu funciono como um campo para a semente da consciência. O desejo não pensa, eu sou produzido por essas condições. E a ignorância também não pensa, eu semeio a semente da consciência. Essas coisas simplesmente estão em operação, mas como já foi dito, elas não são forças conscientes nos atacando, não são demônios, nem nada do tipo. No entanto, onde quer que a ignorância plante a semente da consciência no campo da ação, a umidade do desejo flui e surge uma coleção de esferas dos sentidos, né, as experiências dos sentidos. Isso cresce no ventre da mãe e o broto do nome e da forma passa a existir. Então, eu vou começar a catalogar e identificar as formas de acordo com essa perspectiva samsárica, com essa perspectiva daquilo que eu desejo e daquilo que eu não desejo, com essa perspectiva ignorante. E esse broto de nome e forma, ele não é produzido por si mesmo, não foi produzido por outro, não foi produzido por ambos, não foi produzido por um Deus, nem por qualquer pessoa, não foi transformado por um período de tempo, não foi produzido por nenhuma causa única e não surgiu sem uma causa. No entanto, quando a mãe e o pai se unem, quando as outras condições se unem, quando o sangue menstrual se une à semente da consciência descartada durante o gozo, a semente que se tornará o broto do nome e da forma passa a existir no ventre da mãe. Passa a existir em relação a coisa sem dono, sem eu, sem possessividade, sem inimigo, semelhante ao espaço, ilusório por natureza, porque as causas e condições estão completas. Aqui é uma passagem meio complexa que a gente está vendo aqui, mas o que ele está dizendo, basicamente, é que, de novo, esse elo nome-forma, Namarupa, que a gente já viu lá na imagem, né, esse nomear e identificar as formas, também não é algo produzido por si mesmo, porque as formas não são produzidas por si próprias. Então, e também não é algo produzido por outro, porque não há um outro, um Deus totalmente autônomo que produza as coisas. Aí entra naquelas questões da filosofia madhyamika do budismo, né, que a gente não pode dizer que as coisas são produzidas, porque elas surgem sempre numa interdependência. Não tem um ser inerente que produz que gera um produto
que seja essencialmente separado daquele que o produziu, que seja como uma outra coisa inerente que vai ser autônomo. É por isso que eles usam muito esse jogo de linguagem, de dizer que os fenômenos são não produzidos. Então, e que não se transforma por um período de tempo, não é produzido por nenhuma causa única, não há uma única causa que o produza. Há diferentes causas e condições num relacionamento de interdependência complexo, né? Uma intercausalidade complexa. E ao mesmo tempo não surge sem nenhuma causa, não surge do nada. Nada pode surgir do nada. E aí ele vai dar o exemplo, né, quando que esse exemplo tem muito a ver com a ideia do nascimento também, né? Quando a gente vai ler aqueles textos sobre o renascimento das pessoas, quando a mãe e o pai se unem, aí a partir daí você tem a condição necessária para que um ser renasça, né? Isso vale para animais, vale para outras classes de seres e vale para os seres humanos, obviamente. E assim surge essa essa pessoa, né? Essa semente está lá que vai brotar e vai dar origem a uma pessoa. E aqui quando ele fala passa a existir em relação a coisa sem dono, sem meu, sem possessividade, sem inimigo, semelhante ao espaço, ilusório por natureza, porque as causas e condições estão completas. As causas e condições estão completas quando algo surge. Qualquer fenômeno que surge significa então que aquelas causas e condições estavam propícias para o surgimento daquilo. Então é completo nesse sentido. Como, por exemplo, quando uma pessoa nasce, né? Você tinha as causas e condições necessárias para que houvesse uma união de duas pessoas e propiciasse o nascimento de uma nova pessoa. Mas quando fala que passa a existir em relação a coisas sem dono, sem meu, sem possessividade, é porque as coisas de fato elas são, né? Elas não nos pertencem. Esse meu e essa ideia de um inimigo, isso já é um resultado decorrente do poder de avidia. Isso já é um resultado decorrente da nossa ignorância. Quando a gente faz um mau uso desse nomear e dessa identificação de formas. E aí, a partir daí, a gente cataloga as coisas entre aquilo que é meu e aqueles que tentam tirar aquilo que é meu. Né? E todas as relações sociais, já que está todo mundo no samsara, os sistemas econômicos, desde o início do ser humano, né, desde o início da história, ele é pautado por isso. Essas são sempre pessoas rotulando aquilo que é delas, territórios, etc., objetos, posições de poder, e brigando entre si. Né? Brigando contra aqueles que elas sentem que ameaçam sua posição, as suas posses, ou então brigando contra aqueles que de fato estão tentando tomar aquelas posses para si, porque acham que aquelas posses do outro lhes pertencem. E, então, essa dificuldade de entender que, na verdade, uh, nada nos pertence, de fato. Né? Que isso faz parte do jogo de avidia, e por isso que nunca haverá uma completa paz social, uma completa prosperidade no mundo, justiça social e econômica, enquanto estivermos no samsara, enquanto estivermos afligidos pelo poder da ignorância e pelo poder de avidia. A gente pode ir reformando as coisas e mudando, tentando melhorar, mas a avidia sempre está lá, né? O poder do eu sempre está lá. E esse eu, ele quer devorar mais e mais. Então, enquanto estivermos no samsara, é muito complicado esperar que o mundo se corrija. Por isso, de novo, que o Dharma ele é a suprema medicina. Seja o Dharma budista ou seja em outras manifestações, em outras tradições, né? Pensando aqui em termos universalistas, de um Dharma universal, de uma religião sabedoria universal. Mas todos os caminhos que levam para essa libertação desse modo de existir, né? Desse modo samsárico de existir. Por exemplo, é como a consciência visual, que surge de 5 causas. Quais são as 5? Com o olho, a forma, a luz e o espaço e a atenção gerada, a partir dele como condições, surge a consciência visual. Né? Tem que ter olho, tem que ter uma forma a ser vista, tem que ter uma luz que permita ver a forma,
tem que ter um espaço em que você está e que aquela forma também estará, tem que ter uma atenção que vai se voltar para aquela forma, e essas são as condições. Com essas condições surge a consciência visual, né? Eu estou vendo alguma coisa. Nesse caso, o olho ele vai funcionar como base, né? O olho é essa base do sentido. E a forma funciona como o objeto. A forma que eu vejo é o objeto. A luz ela vai desempenhar a função de iluminação, o espaço a função de desobstrução, né? Não tem nada bloqueando aquela forma. A atenção gerada a partir deles desempenha a função de estar consciente, né? Aqui é a consciência de algo, essa consciência sujeito-objeto. Quando essas condições estão ausentes, a consciência visual não surge. Quando o sentido interno da visão está completo e da mesma forma a luz, o espaço e a atenção gerada a partir deles estão completos, então, pela união de todos eles, surge a consciência visual. Desculpa, ainda tem um resquício aqui da minha tosse. Mas, de qualquer forma, então, o que ele está explicando aqui é o seguinte, que, como no exemplo anterior, as coisas elas sempre vão depender de causas e condições. E se a gente não tiver as condições adequadas, elas não vão surgir. É simples assim. E, de novo, nesse caso, o olho não vai pensar, eu funciono, né? Aqui a gente pode até nem se preocupar em ler o slide todo, mas no sentido de que não vai ter aquela ideia de ficar pensando, eu funciono como objeto da consciência, ou a luz também não pensa, eu desempenho a função, né? Essas coisas, elas não são forças conscientes nesse sentido. De novo, não são deuses, não são demônios, nem nada disso. Mas simplesmente é o modo como essas condições se operam nessa intercausalidade, interconexão profunda. Então, quando essas condições estão presentes, manifestamente surge a consciência visual. O restante dos sentidos deve ser entendido da mesma forma, conforme apropriado. Aqui, nada transmigra deste mundo para o outro mundo. Entretanto, quando as causas e condições estão completas, os resultados da ação são reconhecidos. Nada morre aqui e nasce em outro lugar. Mas, quando as causas e condições estão completas, os resultados da ação são reconhecidos. Por exemplo, é assim: o disco da Lua está a 42 mil léguas de distância. No entanto, um reflexo do disco da Lua pode aparecer num pequeno recipiente cheio d'água. Mesmo que o disco da Lua não se mova de seu lugar e não entre no pequeno recipiente cheio d'água, porque as causas e condições estão completas, há uma imagem do disco da Lua. Da mesma forma, absolutamente nada morre aqui e nasce em outro lugar. Mas quando as causas e condições estão completas, os resultados da ação são reconhecidos. De novo, tocando naquela questão. O que é isso que a gente chama de renascimento, transmigração, reencarnação, que se aplica não só a pessoas, a seres sencientes, né? Pessoas, animais, devas, etc., mas se aplica a tudo. Universo, sistemas de mundo. A gente vê isso nos Sutras Mahayana. Sistemas de mundo que existiam e depois deixam de existir, mas aquelas partículas depois elas vão formar novos sistemas de mundos. Então, a gente pode pensar que também há um renascer, né? Esse processo do renascimento, ele se opera numa escala cósmica, né? O próprio universo morre e renasce. É claro, a gente vai ver isso em outras literaturas também, nas instâncias de Dhyana, a doutrina secreta, e várias outras cosmologias também. Mas, esse novo universo que surge, ou, né, se eu morrer hoje, a pessoa que renascer daqui a alguns anos não é a mesma pessoa.
De novo vem aquela questão, ela é e não é. Porque é possível reconhecer os resultados daquele karma. Os resultados daquela ação, eles são reconhecidos, né? Toda a minha vida ela vai ser moldada por um karma pregresso, toda a minha vida futura. Por isso que a gente tem sempre que tomar muito cuidado com as nossas ações de hoje, porque elas vão reverberar das nossas vidas futuras, né? Os textos budistas tibetanos da escola Gelugpa, Kadampa, etc., Sakya, vão sempre enfatizar essa questão. Na senda gradual, sempre se preocupar com as vidas futuras. Mas, ao mesmo tempo, não dá para dizer que aquela pessoa que renasce é exatamente a mesma pessoa que, que eu fui, sei lá, no início do século XX, digamos assim. Vamos supor que eu tive uma vida no início do século XX. Não dá para dizer que eu seria aquela mesma pessoa hoje. Muito do que eu sou é resultado das ações daquela pessoa. E também das pessoas que eu fui antes. Mas não é exatamente a mesma pessoa. ênfase na palavra exatamente. Então é muito nesse sentido aqui, né, que as coisas não transmigram completamente. E isso mesmo quando a gente pensa deste mundo para outro mundo, no sentido de quando o fluxo mental ele se desprende do corpo, quando a mente se desprende do corpo, e depois ela vai para o estado intermediário, e depois ela renasce, ela pode passar algum tempo em terras puras e daí por diante. Tudo isso vai depender do karma, né? Mas não vai ser exatamente aquela mesma pessoa que foi agora, né? E ainda bem que não é. Embora muitos dos padrões se repitam, mas ainda bem que a gente muda. Por exemplo, é assim: quando o combustível está incompleto, o fogo não queima. Mas quando as causas e condições se juntam, ele queima. É o mesmo com a semente da consciência que é produzida pela ação e pelas emoções reativas. Pelas perturbações aqui, né? Pelos kleshas, pela ignorância, apego, aversão, arrogância, pela descrença num outro modo de vida que não seja esse modo de vida samsárico. E todas as outras perturbações ou aflições recorrentes. Sempre que uma coleção de esferas dos sentidos surge no útero da mãe, a fonte do nome e da forma passa a existir em relação à entidade sem dono, sem meu, sem possessividade, sem inimigo, semelhante ao espaço, ilusório, ilusório por natureza, porque as causas e condições estão completas. Ilusório porque ele não tem existência inerente, mas parece, né? É como um truque de um mágico. Ele parece ter uma existência que não tem. Parece ser aquele ser separado, autônomo, que de fato não é. E que não pertence a ninguém, mas que parece nos pertencer de alguma forma quando a gente vai rotulando aquela pessoa, de alguma forma, né? É o meu alguma coisa. Então, para isso, eu tenho que ter causas e condições, né? Esse fogo, esse fogo que gera o nascimento, ele não queima se eu não tiver o combustível. E é o mesmo com a semente da consciência, que é produzida pela ação e pelas emoções reativas, né? Essa vidinana, essa consciência dual, essa consciência sujeito-objeto separativa, ela vai ser reforçada em vidas futuras, e nessa vida ela é reforçada pelas ações do passado, e em vidas futuras reforçada pelas ações de agora. Essas ações que são guiadas pelos kleshas, que são condicionadas pelos kleshas, que são essas emoções reativas. Sendo o klesha mor, o klesha raiz, a ignorância. Então, todo esse processo, né, karma e kleshas, é daí que isso que a gente chama de consciência, nesses termos, consciência dual, Vijnana em sânscrito, isso é um resultado de karma e kleshas, porque é um modo de perceber o mundo perturbado, de forma ignorante.
Isso vale para todos os outros agregados também, né? Lembrando que a consciência era um dos 5 agregados, junto com a forma, junto com os samskaras, com as tendências, junto com a percepção, junto com a sensação, e nós temos a consciência, que é a que coordena todos esses outros agregados, né? Mas todos esses agregados, eles são um produto desse poder de karma e de kleshas, né? Eles são produto das ações que são ignorantes devido a essa perturbação no nosso fluxo mental. E essa perturbação no nosso fluxo mental, então, ela faz com que a gente renasça com essa constituição psicofísica, esses agregados que reforçam um senso de eu em nós, né, que nos dão esse senso de um eu separado. A originação dependente interna, ela deveria ser entendida interna porque é justamente esse processo, né? Todo o que esse sutra está falando é como aquela imagem, esse processo de aprisionamento ao samsara, porque a originação dependente ela se aplica a tudo, ela se aplica ao próprio cosmos, né? Como eu falei, as partículas de um mundo, o planeta que morre, mas de alguma forma aquilo vai servir de matéria-prima para uma outra coisa que talvez surja. Ou quando vem uma supernova e depois um outro universo surge, ou planeta que vira cometa, ou o contrário, nem sei mais direito qual que é a ordem, mas né, a planta que vai deixar cair a sua semente, a abelha que vai polinizar, tudo isso é originação dependente também. Mas aqui está falando desse processo mental, que é o processo de aprisionamento ao samsara. Então, por isso que é a originação dependente interna. Ela deveria ser entendida como dotada de 5 aspectos. E quais são os 5? São. Aqui vai ser 5 aspectos negativos, né? Pelo não. Ela não ocorre pela eternidade, ela não ocorre pela aniquilação, ela não funciona pela transmigração, ela funciona a partir de causas pequenas, com grandes resultados são trazidos à existência. E é a continuação daquilo que é semelhante. A gente vai ver cada um desses pontos aqui em melhores detalhes. Então, como não é pela eternidade? Porque os agregados no momento da morte são diferentes dos que ocorrem no nascimento. Né? Como eu falei, a gente passa por mudanças. A nossa consciência, os samskaras que a gente coletou, eles já se transformaram ali. Não são os mesmos porque a gente teve novas experiências. A nossa forma, né, sendo um agregado, o nosso corpo, ele já vai estar diferente de quando ele morreu em comparação como ele era quando nasceu. Então, os agregados não são o mesmo. Mas ao contrário, quando os agregados no momento da morte cessam, os agregados que ocorrem no nascimento tornam-se manifestos. Portanto, não é por toda a eternidade. O que ele quer dizer aqui? Porque a gente morre e esses agregados dessa vida, eles começam a se decompor. Mas o fluxo mental, que vai renascer numa próxima vida, ele tem já a tendência de novos, na dependência do karma, de gerar novos agregados, né? Surgem novos agregados pelo poder do karma, que são agregados que surgem durante o nascimento, né? E que depois vão se transformar novamente, né? O corpo que vai envelhecer, a mente que vai ter novas experiências, né? A consciência que vai coletar novas experiências, de novo, novos samskaras que vão reforçar samskaras passados, né? Tendências passadas ou condicionamentos passados, e daí por diante. Reforçar, ou talvez não vão reforçar tanto, vão deixar alguns de lado e vão reforçar outros que talvez não tinham sido muito trabalhados antes, e tudo mais. Portanto, não é por toda a eternidade. Porque para algo ser eterno, do ponto de vista budista, teria que ser sempre o mesmo, teria que estar sempre igual. E como não é pela aniquilação? Não é o caso que os agregados que ocorrem no nascimento tornam-se manifestos depois que os agregados, no momento da morte, cessaram. Aqui está falando de uma vida, né, um renascimento, uma vida após uma morte anterior, como sempre é. Então,
nem eles se tornam manifestos antes que aqueles tenham cessado. Em vez disso, enquanto os agregados no momento da morte estão cessando, os agregados que ocorrem no nascimento estão se tornando manifestos, que é esse processo, né, que a pessoa começa a sair desse corpo, esse processo intermediário entre uma vida e outra, e já aquele karma já está preparando para levá-la para uma vida seguinte. Né? Aqueles agregados já estão ali se manifestando. Né? De novo, é o poder do karma aí. É o poder de samskara karma, né? Das tendências kármicas se manifestando. Então, os agregados que ocorrem no nascimento estão se tornando manifestos, como os braços de uma balança que sobe e que desce. Portanto, não é pela aniquilação, não é que um veio lá e destruiu o outro. Não. Enquanto um está cessando, outro está se manifestando nessa balança kármica, a gente pode pensar. E como não pela transmigração? De diferentes classes de seres sencientes, diferentes agregados passam a existir em outra vida. Portanto, não é pela transmigração, no sentido de que isso vale para todas as classes de seres sencientes, porque todas elas têm agregados. Os devas têm agregados, os asuras têm agregados, os fantasmas famintos, os animais, e a gente até vê textos, né, que em alguns seres, alguns agregados podem funcionar de uma forma diferente do que em nós, mas todos vão ter agregados. Porque é assim que é a constituição de todas as coisas, né? É uma constituição por forma de agregados. Porque isso é interdependência também. Mas então, de diferentes classes de seres sencientes, diferentes agregados passam a existir em outra vida. Aqui, na verdade, acho que eu mal traduzi, assim. Nas diferentes classes seria mais correto. O que ele quer dizer é que o agregado daquela vida anterior, ele não vai renascer na próxima vida. Né? Por isso, a gente não vai ter o mesmo corpo, por exemplo. Acho que a forma é o melhor exemplo aqui que a gente pode dar. Né? Não vai ser o mesmo, com a mesma aparência e tudo mais. Então é muito nesse sentido. Né? O que transmigra é o fluxo mental, é a mente. Mas os agregados não, eles vão sendo deixados de lado. Ele vai carregar tendências, vai carregar samskaras, né? E isso é carregado, mas mesmo essas tendências não são exatamente iguais àquelas do momento do nascimento na vida anterior ou da morte, né? É toda uma operação kármica complexa, porque também a gente tem que levar em conta outras vidas anteriores também. E às vezes coisas que podem se manifestar nessa vida, que na verdade foram coisas que a gente pode ter enfatizado mais, pode ter trabalhado mais 5 vidas atrás. E aí nessa vida, por razões kármicas, isso vem à tona. Enquanto talvez alguma, sei lá, habilidade a qual a gente se dedicou muito na vida anterior vai ficar esquecida nessa vida. São as questões kármicas. Como é que de pequenas causas surgem grandes resultados? Quando uma pequena ação é feita, um grande resultado de evolução da ação é experimentado. Evolução aqui é no sentido como que aquilo, digamos assim, vai virar uma bola de neve, né? Como que aquilo vai reverberar. Como o exemplo da pedra que é jogada no lago e aquilo reverbera. Né? O exemplo clássico, quando se fala de karma. Então, de pequenas causas, grandes resultados podem surgir. Né? A gente até vê isso, o pessoal que fala muito essa questão, jamais em contextos científicos, né? O bater de asas da borboleta, que de alguma forma se relaciona com um furacão que vai surgir numa outra região do mundo, né? Para mostrar essa interdependência profunda. Então, quando uma pequena ação é feita, um grande resultado é experimentado. Assim, de pequenas causas, grandes resultados são trazidos à existência. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando pensa que isso que eu estou fazendo é algo pequeno. Isso não importa muito. Esse sentimento que eu cultivo não é nada demais. Porque um grande resultado pode vir daí. Um pequeno pensamento, desse pequeno pensamento, depois uma grande ação pode surgir com consequências drásticas, sejam consequências ruins ou boas, né? Aí vai depender se é uma ação virtuosa ou não virtuosa. Mas
em geral, tudo começa com pequenas causas. Né? Tudo quase começa de uma forma sutil. É um pequeno pensamento que vem, é uma pequena ideia, é uma pequena intuição, é um pequeno sentimento, é uma pequena sensação. E aquilo vai se reforçando, até que aquilo começa a se traduzir em ações que podem ser ações mais derradeiras, ações mais poderosas, com impactos maiores também. A maneira pela qual a ação que você realiza é experimentada é a maneira pela qual o resultado da evolução da ação é experimentado. Então, como você vai deixar com que aquela ação flua, ou melhor, como você vai fluir em relação à, à causa daquela ação, né? Aquela primeira ação mental que você teve, porque o karma mental ele é muito poderoso nesse sentido, né? Ele é o início de tudo. As nossas ações de mente, que em geral são ações pequenas, né? São pensamentos, sensações, emoções que vêm, ideias que começam timidamente e depois vão ganhando força. E se a gente vai jogando mais e mais energia naquilo, então aquilo vai, digamos assim, nessa linguagem que está aqui, evoluir, né? Vai virar essa bola de neve. Vai virar, essa correnteza pode virar uma tsunami depois. E a gente vai ter que lidar, então, com o resultado disso. Vai ter que lidar com essa tsunami. Portanto, ela é a continuação do que é semelhante. Mas ainda há uma similaridade aqui, né? Porque a causa e o efeito, elas têm essa relação de semelhança. Similaridade não, semelhança, melhor dizendo, né? Há essa relação de semelhança, né? Eu vou experienciar o resultado daquilo que eu causei de alguma forma, né? Que vai ser correspondente àquela ação, né? Fui jogando energia e aquilo foi se tornando cada vez mais poderoso. Então aqui ele vai dizer, né, Maitreya diz, aqui lembrando, né, uma imagem de Maitreya sentado em seu trono fazendo o mudra da roda do Dharma. Estimado Shariputra, qualquer um que veja a originação dependente como proclamada com precisão pelo abençoado, como realmente é, com a reta sabedoria desta forma, sempre contínua, né, a ideia do contínuo, tem sopro de individualidade, tem sopro de jiva. Não há uma individualidade essencial, porque é uma originação dependente, né? Não é uma origem autônoma de coisas separadas. Não há separatividade essencial aqui. Livre, então, dessa força vital. Aqui, na verdade, eu confundi na tradução, né? Porque estava força vital em inglês, mas era se referindo a esse jiva, que é esse senso de uma individualidade essencial que a gente vê em muitas filosofias hinduístas, né? E o budismo em geral não gosta muito desse termo, exatamente porque ele pode dar uma ideia de separatividade. Ele pode ser interpretado de várias formas, mas muitas vezes ele pode dar uma ideia de uma separatividade inerente. Então, e a ver como é, sem engano, não nascida, não tornada, não feita, não é composta, não é obstruída, sem referente, pacífica, livre de medo, muito benéfica, indestrutível, ininterrupta, sem essência, e que reflete sobre o seu engano, sua falta de substancialidade, sua natureza vazia, sua falta de essência, sua miséria, sua impermanência, o sofrimento e o não ser, o anatman. Essa pessoa, ela não se pergunta sobre o passado pensando, eu existi no passado ou talvez não existi. E essa pessoa, porque ela não cai nos extremos, nem de achar que ela tem uma existência eterna, como uma individualidade, uma personalidade, e nem de achar que ela não tem nenhum tipo de existência. Ela não cai nem no extremo do eternalismo, nem no extremo do niilismo. Ela fica no caminho do meio. Então, essa pessoa não se pergunta sobre o passado, pensando eu existi no passado, ou talvez não existi. E essa pessoa não se pergunta sobre o futuro, pensando eu existirei no futuro, ou talvez eu não existirei no futuro. Porque ela sabe que é um processo contínuo. Então, a vida, de alguma forma, continua. Quem serei eu? Eu sou vazio de existência inerente, né? Por isso, ela não vai fazer esse tipo de pergunta.
E essa pessoa não se pergunta sobre o presente pensando o que é isso, como é isso, de onde vieram esses seres sencientes e quando morrerem, para onde irão. Porque ela entende esse processo, ela sabe como funciona todo esse processo de interdependência, todo esse processo de interconexão da vida, e que a vida ela continua de alguma forma, e que a gente pode perceber como sofrimento, a gente pode perceber a sua miséria devido ao poder de avidia, mas também a gente pode perceber que nessa correnteza também é possível encontrar a paz, também é possível haver um aspecto muito benéfico, que também é um processo que há uma indestrutibilidade nele. Se a gente compreende que tudo é vazio de existência inerente, se a gente passa a ver essa interdependência como o vazio de existência inerente e vive então de acordo com essa interdependência, isso é, quando a gente deixa a ignorância de lado, e aí esse processo da originação dependente, ele se torna uma outra originação dependente. Os elos que a gente constitui se tornam outros elos, porque agora a gente entendeu a real natureza das coisas. Então a correnteza, esse fluxo, ele foi purificado. A ignorância, o desejo e o apego são um caminho contínuo da perturbação. E esse é o ponto essencial. Aquilo que deve ser eliminado. A ignorância. A ignorância acerca da real natureza. A ignorância que faz com que achemos que temos um eu inerentemente existente, com que os fenômenos existam de forma inerentemente existente, separados. Então, essa ilusão de uma concretude separativa, ou uma separatividade concreta, substancial. Então, esse é o ponto-chave a ser enfrentado, a ser superado. O desejo, né, que decorre dessa ignorância, aquele desejo que é uma sede, é uma trishna, é esse desejo, essa sede para reforçar essa ignorância. E o apego que vem, então, desse modo de vida samsárico, desse jeito de viver, e que nos impulsiona para continuar renascendo, ou reencarnando, como vocês preferirem, ou transmigrando, dessa forma, guiados por essa ignorância. As tendências condicionantes, os samskaras e o vir a ser, são um caminho contínuo do karma. Então, é o resultado das nossas ações guiadas por ignorância, desejo e apego, que vão condicionar as nossas próximas vidas e vão nos impulsionar, né, principalmente por causa desse apego e desse desejo, a esse processo de vir a ser. Tudo isso é o caminho do karma. O restante é o caminho contínuo do sofrimento. Agora, quando se diz com a ignorância como condição, as tendências condicionantes, isso se refere a uma vida anterior. Da consciência, a sensação, referimos à vida presente. Então, quando a gente fala a ignorância ela é uma condição, e daí surgem as tendências condicionantes, né? Ela é a condição para que haja as tendências condicionantes, isso se refere a vidas anteriores, porque em vidas anteriores eu gerei tendências devido ao poder da ignorância, né? Essas tendências condicionantes. E já essa consciência de algo, essa consciência de, a sensação que nós temos no contato com as coisas do mundo, isso se refere à vida presente. Nós aqui na nossa vida presente, coletando sensações, reagindo às sensações. E com essa nossa consciência separativa, sujeito-objeto, traduzindo essas sensações. E do desejo, ao vir a ser, referimos à vida futura. Porque a partir dessas sensações e dessa consciência que traduz essas experiências, eu tenho desejo para repeti-las. Ou talvez para evitá-las. Evitar algumas e repetir outras. E aí vem esse meu desejo de continuar vivendo desse modo. Né? Seja para repetir sensações, ou seja para não experienciar mais sensações ruins e só ter boas sensações. Então, do desejo ao vir a ser, estou semeando o caminho para as minhas vidas futuras. Então, isso se refere à vida futura. E o que se segue é o desdobramento disso, da originação dependente, né? Todo aquele processo, porque aí você nasce, envelhece, adoece, morre e renasce de novo em todo esse processo, repetindo todo esse ciclo, né? Perambulando desde tempo sem início.
de forma ignorante, sofrendo, né? Então, o ideal é tentar parar com esse ciclo ou curar esse ciclo, né? É, como eu falei, curar a correnteza, limpar esse rio, viver de uma forma não ignorante, de uma forma desperta. Quem vive de uma forma desperta? Um bodhisattva avançado. Mas quem é o plenamente desperto é um Buda. O Buda morreu? Bom, o Buda nunca mais renasceu neste mundo. Não, este mundo não comportaria mais o Siddhartha Gautama, né? Ou melhor, o Buda, porque a personalidade de Siddhartha Gautama também deixou de existir. Mas o Buda ele continua num outro processo, né? Em algo que é um mistério para nós. Não é como ele não deixou de existir, não houve uma aniquilação ali, mas se tornou aquele potencial máximo do que podemos ser. E esse é o potencial do ser humano, dessa constituição psicofísica. E se a gente entender todo esse processo, a gente consegue, então, como eu falei, estabelecer outros tipos de elos, uma originação dependente virtuosa, uma causalidade virtuosa, que é a causalidade da senda gradual, da senda do Dharma, que é justamente gerar as causas e condições propícias para a iluminação, ou seja, praticar as virtudes, meditar sobre o vazio, entender que eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente, isto é, interdependentes, e gerar bodhicitta, gerar a mente altruísta, né? Trocar eu, o foco no eu, pelo foco para o para o benefício de todos os seres. Então, enfrentando a ignorância em relação ao samsara, ao que é de fato esse nosso modo de vida, né? A ignorância em relação a isso que chamamos de eu, o desejo pelas experiências do samsara, o desejo pelo samsara e o apego ao samsara. Esses três pontos aqui, como sendo talvez o que a gente pode resumir hoje como esse ponto chave a ser enfrentado. A gente já está quase concluindo aqui. Esse é o último slide, e depois a gente vai para o nosso fechamento. E aí ele vai agora para o outro sutra, né? O nobre sutra sobre os 10 estágios, os 10 bhumis, o Avatamsaka Sutra, que é uma seção do Avatamsaka Sutra. Lembrando que os bhumis, né, são aqueles 10 estágios que são percorridos por um bodhisattva até alcançar o último bhumi, que é esse 10º, que é quando há o completo despertar de um Buda. Tal pessoa pensa, Maitreya é alguém que está nesse 10º bhumi. Tal pessoa pensa, do apego, o condicionamento pelas tendências se desenvolve. Do desapego, ele não se desenvolve. Logo, já que sabemos que a existência condicionada tem tantos problemas, cortemos o apego e a acumulação de karma. Mas não vamos pacificar totalmente a mente condicionada, isto é, repousar numa libertação individual, visto que temos de ajudar os seres sencientes a amadurecer. Em resumo, essa é a eliminação desse modo de confusão que nós estamos. Então, é no sentido de que, sim, a gente tem que buscar se desapegar das experiências, mas a gente não pode, ao mesmo tempo, ir pela via do Theravada, do Hinayana, que busca somente uma libertação individual, né? Que busca um desligamento. A libertação deles é um desligamento total do samsara. Nesse caso aqui, no Mahayana, você corta o apego e a acumulação de karma não virtuoso, mas é necessário ter em mente que há um voto do Bodhisattva que é necessário continuar renascendo no mundo para auxiliar os outros seres, para auxiliar os outros seres a amadurecer. E lembrando, né, que o próprio Mahayana fala, para completar o caminho e se tornar um Buda, tem que voltar ao mundo, tem que estar encarnado, tem que ter altruísmo, tem que ter o bodhicitta. Então, o Mahayana realmente é o caminho completo, ao contrário do Theravada, que leva somente para um tipo de libertação que não é o estado de completo despertar de um Buda. E é uma libertação temporária, né? No próximo kalpa, essa pessoa ela tem que renascer de novo. Mas então é isso. É, ter em mente enfrentar o apego por meio do desapego, aplicar os antídotos, buscar sanar a confusão por meio do discernimento. Tomar cuidado com o karma, com as nossas ações, de mente, de fala e de corpo, e a partir daí buscar se tornar alguém
com uma vida mais ou menos próxima do ideal do Mahayana, do ideal do Bodhisattva, né? É o que a gente tenta. Nem sempre consegue, mas é o ideal, né? E mesmo que a gente ainda esteja longe, mas ler, meditar, né? Ter constância e ir gerando sementes, de pouco em pouco, mesmo que seja devagar e sempre, mas ainda assim, e se direcionando, porque lembra o que o texto falou. Às vezes, de pequenas causas, grandes consequências vêm. Aliás, é de pequenas causas que grandes consequências vêm. Então, a gente pode achar que, mas na minha vida não está fazendo diferença alguma eu ler essas coisas, eu ficar estudando essas coisas, né? Eu ainda estou aqui no samsara. De que adianta? Eu ainda estou aqui sofrendo. Mas pensar que não podemos pensar só com o olhar de uma única vida. Pensar que essas sementes estão sendo regadas. Estamos coletando sementes e regando essas sementes. Então, ter esse devido apreço por essa oportunidade que temos de ter acesso ao Dharma, pensando nesse sentido, né, de que talvez agora ainda não tenha uma grande consequência na nossa vida, mas que em vidas futuras isso pode resultar numa libertação. Isso pode resultar numa, num processo mais acelerado e mais profundo, mesmo que agora nós ainda não estejamos prontos para isso. Mas mesmo respeitando os limites que a gente tem agora, que a gente se impõe, ainda assim não desistir do caminho e ter uma mínima constância.